Depois de um primeiro dia de palestras maravilhosas, com palestrantes nacionais, marcando presença dentro do estado do Piauí, com essa figura ilustríssima, maravilhosa, que é uma verdadeira anfitriã, recebe e sabe chegar nos lugares, que a nossa querida Renata, ela traz o prazer da gente receber no nosso programa dois grandes palestrantes que já se encontram aqui na cidade de Teresina, dentro do estado do Piauí, para daqui a pouquinho fazer suas grandes apresentações. Pessoas que têm muito que contar e muito que passar e influenciar a você que está assistindo o nosso programa. Daqui a pouquinho eu vou estar conversando com o nosso queridíssimo Ricardo Chaves, ele que é palestrante de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, ele é especialista em saúde mental e desenvolvimento de líderes e profissionais humanizados e de alta performance, psicólogo, escritor, um grande palestrante, consultor de treinamento e desenvolvimento. Além, é claro, de ter o seu livro, seus livros, obviamente, trazendo a experiência e a responsabilidade de lhe ajudar a crescer mais ainda dentro do mercado. E é claro que ele não veio sozinho, que ele veio com a nossa queridíssima, maravilhosa, que está aqui também hoje para se apresentar nessa palestra, que é a nossa querida Branca Barão. Ela também é escritora, palestrante, fala sobre o protagonismo, o propósito. Você tem um propósito na tua vida, Deus te deu um propósito. E essa mudança, essa autenticidade, na verdade, vem através dessa mulher que veio para trazer algo diferente e, claro, para transformar as nossas mentes, as nossas cabeças para algo que já está dentro de você e que muitas vezes você não sabe como colocar para fora. E ela está aqui porque, na verdade, essa mulher não é só nacional, mas é internacional. Além também de passar todo esse lado do profissionalismo em empresas por todo o Brasil e exterior. Tem mais de 10.000 horas, aí muito mais, ela vai conversar aqui com a gente e vai apresentar um pouco. Eu só estou falando um pouquinho do currículo de cada um, para vocês entenderem a responsabilidade que é trazer profissionais para dentro do nosso mercado e para mostrar para você que está do outro lado, que por mais que você já saiba, todo dia é dia de você aprender novamente. Não dá para você parar, não tem como você parar. Quando você pensa que sabe tudo, é o momento que está errado. Esse momento está errado na tua vida. Você tem que saber que todos os dias você tem que aprender mais. A gente nunca sabe tudo. A gente aprende se conversando, se comunicando, principalmente com conhecimento. Sem conhecimento, sem vivência, sem oportunidades de poder levar e trazer para si, é difícil você crescer. E a gente tem que ter essa humildade. E é por isso que nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o Ricardo Chaves, palestrante de São Paulo, que vem hoje com um tema importantíssimo. A palestra dele vai, de uma certa forma, fazer com que você se prepare emocionalmente para lidar com as situações. E são várias situações em todos os lugares da tua vida. Para você sair da tua casa, você tem que estar preparado emocionalmente. Muitas vezes você não está. Para você chegar numa empresa, você tem que estar preparado emocionalmente. Para você liderar uma empresa, você tem que estar preparado emocionalmente. Você tem que ter uma inteligência emocional. Como ele vai fazer esse trabalho? Você só vai saber mais tarde. Mas um pouquinho dele, um bizuzinho, a gente vai já tirar aqui no programa. E a Branca Barão, palestrante de São Paulo, é uma mentora maravilhosa que veio hoje para poder falar um pouco desse propósito. O quanto a mulher, como a mulher vive e como ela precisa entender essa vivência, principalmente entender qual é o propósito dela também aqui na vida, né? São dois palestrantes assim de força. Que bom recebê-los hoje aqui. É uma alegria, tô felizona de estar aqui. E eu tô feliz. Que tô gostoso. Completando o Brasil. Eu já dei palestra em todos os estados, Menina, só faltava o Piauí. Eu tava olhando, assim, em cima do que eu recebi, 10.000, não, já tá com mais de 14.000. É, pra né? Eu parei de contar, assim. Parou de contar. Parei de contar. É, mas eu vou te dizer uma coisa, você tá certa, não conta mais não. Porque... Quem começa, né? Não precisa contar mais não, porque deixa que o povo conta. Deixa que o povo conta. Tudo bom, meu querido? Muito bom estar aqui com vocês também. Essa cidade acolhedora, com uma energia incrível e com certeza essa troca maravilhosa. Paz, e a Renata trazer esse prazer pra gente de ter vocês aqui. Primeiro eu quero deixar bem claro que eu trouxe essas informações todas porque a gente precisa mostrar para quem está em casa que o que vai acontecer, o que está acontecendo desde ontem é diferente do que você costuma ver muitas vezes numa rede social, do que você costuma ver muitas vezes, não desmerecendo os demais profissionais que aí estão. Mas hoje você tem que, de uma forma bem minuciosa, cuidadosa, zelosa, saber onde você está entrando.
Quais são as mentes que estão elaborando algo para a tua vida que vai fazer com que você não venha se decepcionar? Porque eu até comecei o programa hoje, Branca e Ricardo, de uma certa forma, falando de que o homem decepciona. Porém, se você for o seu maior respeito, você consegue ver e enxergar o que é bom para você. E a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo na vida, quando vem, às vezes a gente se decepciona. Mas quando você sabe escolher o que é bom para a tua vida, você só cresce, você só evolui. E a gente sabe que essa questão do conhecimento, essa questão psicológica, tem sido muito citada nos últimos tempos. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque nem toda a vivência do momento é a vivência certa para você colocar no seu dia a dia. Porque muitas vezes você pode se frustrar. Eu não sei se estou falando algo errado, não, até porque mas eu preciso do apoio de vocês. Eu acho que o que você está falando tem muito sentido, porque conhecimento é um tipo de alimento que a gente coloca para dentro do nosso cérebro, da nossa mente. E o alimento automaticamente vai influenciar o nosso comportamento. Ser criterioso na era da informação, ou pelo menos, nem digo era do conhecimento, mas da informação, que está sendo cada vez mais disseminada por intermédio das redes sociais, entre outras tecnologias. É importantíssimo. Se você não é criterioso, você vai se alimentando de coisas que são não só inverdades, mas às vezes são informações manipuladas que nos levam a ter comportamentos e atitudes que vai contra aquilo que a gente quer viver. E aí você vai viver um momento frustrante, você não vai querer receber o que é tão bom que ainda tem para chegar na tua vida. Quando você fala de propósito na vida de uma mulher, quando você fala de propósito, né? Como viver um propósito? A gente tem que ter muito cuidado justamente para não engolir situações que venham nos frustrar ainda mais, né? E o que eu vejo, assim, o propósito é uma palavra da moda. Sim. Então virou uma onda de todo mundo, eu tenho que achar o meu propósito. E todo mundo procurando. Aonde? Não sei. E parece que é algo muito distante ou inatingível. E na verdade eu gosto de trazer o propósito para aquele lugar assim, vamos supor que eu levante e pise no seu pé. Eu não queria fazer isso. Então eu vou falar, me perdoa, foi sem querer, não foi de propósito. Quando a gente começa a pensar na vida de forma proposital ou ainda intencional, eu começo a ficar mais atenta no conteúdo que eu escolho, na música que eu ouço, como eu uso o meu tempo, quanto tempo eu disponibilizo para uma rede social, por exemplo, e com qual propósito, com qual objetivo. Porque quando eu coloco essa intenção, eu sei o que me interessa e eu faço mais disso. E eu sei aquilo que não me importa, por mais que o mundo esteja falando, nossa, que é super importante. Mas para mim não é importante. Então eu tenho essa consciência e consigo começar a escolher. E no mundo onde a informação está chovendo na nossa cabeça, se você não escolher, você fica louco de tanta informação que tem aí. E aí vocês dois vêm com duas palestras bem interessantes e você tem um livro maravilhoso que fala aí A Mulher que Vivia de Propósito, né? Que eu achei super interessante. Você também pode falar um pouco. Eu queria que vocês pudessem passar informação para quem está em casa. Por que eu falei dessa história de que a gente tem que ter muito cuidado? Eu vejo que o Ricardo, ele tem 1001 informações e realmente ele tem, não sei se a palavra certa é convicção, mas você tem estudado bastante e por ser um psicólogo, por ter também essa consciência da saúde mental também, tem como, em cima desse conhecimento, da oportunidade que você tem de levar para as pessoas, algo que pode dar certo se você souber fazer direitinho, se você também acompanhar algo que vem muito da sua experiência, não só como profissional, mas também como ser humano. E a gente sabe que a vivência também influencia. O quanto vocês estão vivendo. Vejam quantas palestras vocês já deram, quantas pessoas vocês já conheceram, quantas pessoas já cresceram com tudo que vocês já levaram. Então, assim, isso também é se alimentar do que é bom. Sim. Porque eu acredito que quando isso chega até vocês, é extremamente positivo e vocês têm mais ferramentas ainda para chegar nas pessoas. Você é uma mulher que não está só no Brasil, também fora. O Ricardo, estudando essas mentes, né? Como é que a gente pode ajudar a nossa piauiense, o nosso piauiense a chegar mais longe, porém sem atropelar e ao mesmo tempo feliz, se sentindo saudável? Eu vou aqui iniciar e depois eu vou passar a bola para a Branca. Acho que ela tem muito para falar sobre isso. Mas assim, acho que você falou uma coisa muito interessante, Vanusa, que primeiro eu não tenho muitas convicções, eu estou sempre aberto à construção do conhecimento. Sim. E acho que esse é um grande desafio como ser humano, essa humildade intelectual de saber que a gente
está passando por mudanças, por transformações. Nós não somos... tem um livro de um grande filósofo brasileiro, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, não nascemos prontos. E eu gosto de completar. E não vamos morrer prontos. Sim. Porque nós estamos em constante transformação. Se autoconhecendo e através desse autoconhecimento a gente tem oportunidade de expandir a nossa consciência e fazer escolhas melhores que estão alinhadas aos nossos valores. Sim. Quando você falou aí da palestra, né, a gente vai trazer a palestra aqui no 10º Congresso de Gestão de Pessoas do Piauí, a minha palestra é Equipes Emocionalmente Ágeis. Que eu entendo, e isso é algo que é universal pensando no comportamento humano. Nós somos um eterno relacionar-se. Por mais que uma pessoa se isole de todas as outras, ainda assim ela tem que se relacionar com todos os outros que habitam aqui dentro, as vozes que vão falando pra gente. Você deveria fazer isso, você tinha que fazer aquilo, você deveria ser isso, você deveria ser aquilo. Ou você, por que você fez isso? Há um diálogo interno, muitas vezes, dentro da gente, que nos impede de ser tudo aquilo que a gente pode ser. E como lidar com essas vozes? O que saber? Para que voz eu tenho que dar ouvidos e credibilidade e que voz eu tenho que descartar dentro de mim que muitas vezes me distancia da pessoa que eu quero ser. Então o desafio é como é que a gente se relaciona, seja na empresa, seja na família, seja com os amigos, no clube, na igreja, onde for, como nós construímos relacionamentos em padrão de crescimento. Como é que eu posso alcançar uma maturidade emocional de tal maneira que, independentemente de com quem eu me relacionar, eu sei que eu não vou estar querendo manipular o outro para os meus interesses, mas sim ajudando e apoiando ele a crescer ao mesmo tempo que eu cresço junto. Quando você fala isso, dentro de uma empresa, Branca, a gente pensa o seguinte, como fica mais leve se você souber colocar a sua mente para saber ouvir essa voz na hora certa. Uhum. Porque assim como você fala, é muito interessante e passa uma oportunidade das pessoas pararem para pensar um pouco. O antes, o tal do respirar, eu acredito que realmente funciona. Uhum. Não colocar muitas vezes suas emoções na frente do problema, porque às vezes você já vem com o problema ali, pronto para atacar. E muitas vezes é melhor recuar. A gente pensa que ser fraco é ser fraco, mas não. Muitas vezes esse demonstrar, dar uma diminuída, é ser forte. Uhum. Às vezes a gente tem essa sensação porque isso, na palavra, isso é muito verdade. Uhum. Quando você pensa que você está caindo na tua fraqueza, é o momento que você está se fortalecendo. Uhum. É o momento que você está crescendo. E quando você fala desse aspecto, como é que a pessoa que está dentro do campo profissional, ela pode se ajudar e ajudar o outro? Porque o que você fala é muito sério. Às vezes, você precisa se alimentar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa trabalhar, você precisa avançar. E às vezes as pessoas não entendem isso. Eu vivo muito isso em casa, mas lá no meu trabalho eu tenho que viver diferente. Aí tem que ter muito cuidado com esse choque, né? Eu acho que até a Branca me ajudou muito a entender isso, no livro dela, A Mulher que Vivia de Propósito, porque essa cisão entre vida profissional e vida pessoal, ela é uma ideia que é uma utopia, porque nós somos um ser integral. Aquilo que acontece lá fora vai influenciar o meu comportamento, o meu estado emocional aqui, assim como também o que acontece dentro de uma empresa vai influenciar meu relacionamento com as outras pessoas que eu tenho fora da empresa. Então, primeiro, entender que nós somos esse ser integral e não tentar cindir isso, separar essas duas coisas, já é um grande passo para a gente conseguir se alinhar aos nossos valores, ao nosso propósito de vida, encontrar, né, esse propósito. E aí, quando eu digo do livro da Branca, que me ajudou bastante nesse sentido, porque isso faz com que a gente eduque também a nossa energia, para a gente canalizar a nossa energia naquilo que realmente a gente quer viver. E não desperdiçar isso fazendo coisas que as outras pessoas, como ela disse, desejam, como a cultura diz que tem que ser, mas que não faz sentido para mim. Branca, muita gente infeliz vivendo do que o outro quer que ela viva, né? Sim, eu acredito que você, sendo uma mulher do Brasil, nossa, hoje do Piauí, porque hoje você é nossa, e estando no exterior, essa bagagem toda, o que as pessoas vão poder sentir hoje? Eu sei que você não vai poder entregar tudo, mas eu sei que a gente pode ajudar muita gente que está em casa agora assistindo o programa. Então, vou dar uma pitadinha aí. Tá. Eu falo assim, o nome da palestra hoje é Vida, uma aventura só de ida.
E a vida abraça um todo gigantesco, como o Ricardo trouxe. O trabalho é parte da vida. E o resultado que a gente vai ter, o quanto a gente vai conseguir alcançar a meta, ganhar de dinheiro, depende de um pontinho que vem antes, que é como está dentro. Né? Se eu estiver andando por aqui com uma xícara de café e eu tropeçar, o que vai cair da xícara? É café. Não tem a chance de cair água, uísque, vinho, suco. É café. Então, a partir do momento que eu me respeito, eu consigo respeitar o outro. A partir do momento que eu tenho amor próprio, eu consigo parar e ouvir e compreender melhor as emoções do outro. Né? A gente só consegue transbordar aquilo que a gente está cheio. Então, eu acredito que toda essa busca nossa, a gente fica buscando fora, mas esse passo atrás, de olhar para dentro e falar, o que me falta nesse momento? Talvez seja tempo com as pessoas que eu amo com o celular desligado, por exemplo. Porque a gente fala muito de gestão do tempo dentro da empresa, mas e a gestão da minha vida, né? Do tempo da minha vida, que é o que de fato importa a todos nós. Eu acredito que a felicidade é a única coisa que nós podemos dizer que é comum a todo ser humano, é a busca comum de todo ser humano. Agora, o que significa felicidade para você é muito diferente do que significa felicidade para mim ou para o Ricardo. Então, antes de buscar resultado fora, a gente precisa buscar significado dentro. Nossa, ouvindo você falar dessa forma, a gente já fica imaginando que vai ser essas palestras. Porque o que mais encanta a gente é que o ser humano precisa ter essas injeções. E não é de ânimo só não, gente, porque se tudo que você for receber destes grandes profissionais que aqui estão e você não praticar, de nada vai adiantar. E tem a questão dos livros também, que vocês vão estar levando como experiência também lá para dentro dessa palestra, onde as pessoas vão poder levar para casa e vão poder ler e também praticar, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco do teu livro, né, dos livros que você trouxe, o Ricardo também. Eu trouxe 2 livros. Certo. A Mulher que Vivia de Propósito, que na verdade não é só para mulheres, mas onde eu falo de mim, então não é que eu conto a minha história, mas eu falo o que é uma mulher ou um ser humano que vive de propósito. E na capa do livro tem uma brincadeira que é assim, a menina, aí eu risco, a mulher que vivia de propósito, porque o livro, na verdade, ele fala de maturidade. E maturidade não é fazer mais aniversário, é você ir descobrindo quem você é, tirando de cima de você tudo aquilo que a sociedade impôs que era bom, porque talvez funcione para muita gente, mas não necessariamente funcione para você. E o outro livro é o Vida, uma aventura só de ida, que ele é um livro escrito numa linguagem muito gostosinha, com pouco texto e muita imagem, que inclusive foi meu filho, Gabriel Aldrá, que ilustrou, e eu falo que ele é um livro infantil para gente grande, para a gente poder justamente fazer essa conexão de que vida eu quero viver, como é que eu posso ser tudo que eu posso ser, sendo eu mesma, com essa autenticidade, com essa coragem de muitas vezes enfrentar aquilo que a sociedade diz que a gente tem que ser. E eu gosto de dizer que a gente não tem que nada e que a gente pode querer o que a gente quiser. Então é sobre isso. A gente fica encantada ouvindo ela falar. E você, Ricardo? Bom, o meu livro se chama Liderança no Divã, uma análise acolhedora, humanizada e prática sobre o desafio de liderar. E nesse livro o conteúdo, acho que ele está bem organizado em 3 partes muito bem definidas. A primeira parte, eu falo muito sobre o que define o comportamento humano, porque todo líder, ele precisa entender sobre pessoas. E pessoas são comportamentos, são relações. Então, o que define o comportamento humano para uma pessoa? A segunda parte, eu falo sobre as 4 competências essenciais para qualquer líder, em qualquer contexto: visão, coragem, empatia, resiliência. Você pode fazer análise de qualquer líder que teve sucesso na história da humanidade, você vai ver essas 4 competências muito bem definidas. E por último, que acho que é a parte mais de vanguarda do meu livro, onde eu apresento as principais psicopatologias vinculadas à liderança, que é burnout, ansiedade, depressão e os comportamentos autodestrutivos, que são o uso de substâncias psicoativas e o comportamento suicida. E esses 5 elementos, eles são articulados exatamente para trazer para a pessoa que, independentemente se ela é um líder numa empresa ou se ela quer se autoliderar melhor, o fato é que o livro ajuda a pessoa a entender como ela pode fazer uma gestão da saúde emocional dela melhor e não adoecer durante o caminho. Eu costumo dizer que a liderança é uma jornada e nesse processo um líder não tem noção do estrago emocional que ele pode fazer na vida de uma pessoa e nem na própria vida.
Então ele precisa desse acolhimento, ele precisa dessa, não só do conhecimento, mas dessa sensação de que ele está também galgando a maturidade na gestão dele. Eu acho muito legal quando você fala assim, Ricardo e Branca, porque quando vocês estão falando dessa forma, vocês estão abrindo a oportunidade de grandes empresários e grandes empresárias e grandes empresas entenderem o que é, na verdade, se trabalhar com maturidade. Porque às vezes a gente tem a impressão de que não se usa maturidade em determinadas situações da vida, tanto como pessoa como profissional. Vocês dois tocaram em 3 pontos que eu acho muito interessante a gente falar antes da gente encerrar esse bate-papo, porque eu ficaria o dia inteiro com vocês. Né? Nem que eu pagasse para ficar com vocês aqui. E nós também. Mas olha, deixa eu falar. A Branca falou em 2 pontos que me chamou bastante atenção, que foi maturidade e a participação do filho dela no livro. Eu tenho um filho de 24 anos, eu tenho um filho de 13 anos. Tem uma cabeça mais voltada pelas vivências, pelos exemplos, bem de um passado com a mãe, o outro vivendo uma outra geração, totalmente diferente do que o mais velho um dia viveu e vive hoje. E são 2 cabecinhas totalmente diferentes. Mas eu acho muito interessante a gente chamar a atenção para essa nova geração, que a gente aprende com eles. Essa tal dessa maturidade que a Branca acabou de falar e essa conexão entre mãe, filho, trazendo um pouco da tua vivência, mas também do teu conhecimento, das tuas experiências e do que o teu filho tem aqui dentro e que pode ser muito especial e muito interessante para você hoje, é um diferente da nossa infância. Porque nós tivemos uma infância diferente da infância que nossos filhos estão tendo hoje. Hoje eles estão entrando mais na inteligência emocional. E a gente tem que trabalhar esse lado bom da cabeça dos nossos filhos, para que a gente não perca eles no meio do caminho e para que a gente também não se perca, porque a gente ama demais e a gente não pode estragar. E aí vem a história da maturidade, que a gente tem que se conectar muitas vezes e aceitar opiniões muitas vezes deles, que estão guardadas e que podem ser muito valiosas para a nossa vida. E eu vejo que isso foi algo que você, de uma certa forma, mostrou aqui. Vanusa, meu filho tem 24 anos. Eu estraguei, tá? Estraguei. Mimei, foi filho único, assim, mimei. Mas eu gosto de dizer assim, que filho, e esse é um grande desafio, não sei para os pais, porque só fui mãe, né? Fui um pouco pai também, mas assim, eles não são um puxadinho de nós. Eles são uma outra construção num terreninho próprio. Sim. E muitas vezes a gente quer arrastar demais, o passado, né, para cima dele, porque é o que a gente aprendeu que funciona. Então eu lembro assim, minha mãe, não, uma mulher para ser bem-sucedida tem que fazer administração na Fundação Getúlio Vargas. E eu concordo que uma mulher, ou um homem que faça administração numa universidade dessa é bem-sucedido e tem muita chance. Entretanto, não era a minha história, né? Eu, se tivesse feito, talvez seria uma mulher muito frustrada. Sim. Porque eu sou do palco, eu sou da comunicação, eu sou das pessoas ali. Meu filho é da arte. E conseguir olhar para ele como o Gabriel é um artista, por mais que eu tenha caminhos maravilhosos. Né? Então, mas eu posso ter caminhos incríveis, mas se não é o dele, não vai funcionar para ele, eu só vou causar pressão e frustração. Aí vem a maturidade para entender que ele tem que seguir e que você tem que seguir também. E não deixa de ser um desafio. Sim. Eu acho que a maturidade não torna fácil aquilo que é difícil, mas ela torna consciente que é difícil e dá ferramentas para a gente poder lidar com isso, apesar da dificuldade. Muito bom. E aí, quando você entra nessa história, a gente parte para outra história que é de liderança. Olha, me arrepio toda. E quando você fala que a liderança pode colocar você no poço ou te levantar, isso é muito real, empresas. Analisem e tirem a oportunidade de uma palestra ao vivo no Bom Dia neste exato momento. Liderar é muito mais do que mandar ou determinar. Liderar nos tempos de hoje, acredito eu, se estiver errada, me corrija, é uma convivência diferente do passado das empresas. Hoje é uma comunicação mais de trazer para perto, de trazer para a coisa acontecer. Se eu estiver errada, me corrija. Mas tem muita gente atropelando o crescimento. Eu acho que vocês deveriam fazer palestra para os comunicadores e empresas de comunicação do Brasil e do mundo. Porque é o meio de liderança mais forte que lidera outras pessoas que são os clientes finais. Então, a partir do momento que você recebe de lá de cima, descendo mais aqui e numa liderança mais direta,
você tem uma comunicação mais bem abordada para a população. Então, assim, isso tudo que você falou agora e que a Branca falou, mexe muito com o que parece que as pessoas estão perdidas e não estão sabendo liderar. Né? Então, uma palestra como essa de hoje é uma palestra importantíssima até para os proprietários de comunicação. Por quê? Porque a nossa comunicação é quem vai impactar ou influenciar naquele cliente final. Né? E quando você lidera isso, eu digo para as empresas privadas que estejam assistindo o nosso programa, eu falo de comunicação porque eu trabalho dentro de comunicação. Então, acho que quando a gente trabalha numa empresa gostosa de poder se comunicar, mas a gente percebe que tem muita empresa que não está crescendo porque não está sabendo liderar. E quando você fala desse lado, desse lado mental, de voz, de tudo que acontece na mente do ser humano, quantos bons profissionais estão frustrados porque não podem falar? Porque não podem dizer, não estão numa parte de liderança. E muitas vezes eles são calados. Eles são, muitas vezes, frustrados em não poder falar, em não ser ouvido. E aí, quando você fala isso, eu acho interessante que o crescimento de uma empresa está nisso, em saber liderar. E muitas vezes você coloca o pessoal e não sabe ser profissional. Ou, às vezes, você coloca muito profissional, mas não sabe lidar com o pessoal. Isso acontece? Isso pode ser trabalhado numa palestra dessa? Com certeza, acho que é o ponto, o ponto principal, o eixo principal por onde gira todo o conteúdo que a gente aborda. Porque são relacionamentos. Infelizmente, acontece ainda muito hoje nas empresas, por onde a gente caminha, por onde a gente vai dar os nossos treinamentos e palestras, acontece demais de enxergarmos as mesmas situações que você citou aí. Eu gostei muito do verbo que você trouxe, porque liderar é influenciar, não é impor. E nos dias de hoje, onde a gente vive conflitos de gerações, é muito importante desenvolver essa escuta e criar um ambiente que hoje a gente tem chamado de um ambiente seguro psicologicamente, para que as pessoas tenham garantido o direito delas ser elas mesmas, com a sua criatividade, as suas ideias, poder expor à equipe as coisas que ela pensa sobre aquilo e juntos avançarmos para a inovação. Se a gente tem um ambiente opressor, onde as pessoas não se sentem seguras emocionalmente, psicologicamente, para serem quem elas são com as suas competências, muitas vezes a empresa fica travada, porque ali tem um potencial tão grande de inovar, de fazer as coisas de uma maneira ainda mais engajadora e poder alcançar muito mais resultados, mas ela se cala, ela se fecha pelo medo que isso pode gerar, pela insegurança muitas vezes de alguns líderes que veem alguns liderados se destacarem e aí eles se sentem ameaçados e acabam podando esses potenciais. Um profissional sai de uma empresa, talentos vão sendo perdidos dentro da empresa. Ou encontrados em outros lugares. É verdade. Mas olha, eu ficaria amanhã todinha com vocês, a produção já está dizendo, olha o tempo. Mas assim, eu queria que vocês convidassem todo mundo para não deixar de conferir. As pessoas que vão conferir, acredito que se tirarem proveito de verdade desses palestrantes maravilhosos que estarão lá hoje, eu tenho certeza absoluta que vão sair impactados de verdade. Essa palavra também é uma palavra que vive sendo falada, mas o bom é você ser impactado mesmo e fazer a coisa acontecer, né, Branca? Né, sem dúvida. Obrigada. Vamos convidar todo mundo, né? Vamos. Ainda dá tempo, né, Renata? Bora. Eu vou fazer, gente, Vida uma Aventura Só de Ida, que é a palestra de encerramento hoje do Congresso. E não vai ser uma palestra assim, onde eu vou falar e a galera vai ouvir. É uma palestra onde a gente vai viver. A gente vai fazer uma experiência para sair de lá com um presente muito especial. Né? Não é presente de pegar, é presente de viver, é presente de sentir, que vocês vão poder levar isso e perceber o impacto que tem esse propósito na vida de vocês. Muito bom. E você, Ricardo? E da minha parte, eu quero convidar o pessoal que está aí a estar com a gente nessa tarde, porque eu faço todo esse conteúdo de uma maneira muito diferente. Vai ter uma guitarra no palco, muita música, muito humor, leveza, mas com conteúdo muito relevante, com certeza atinge o coração das pessoas. Muito bom. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são muito lindos, obrigado. tá? Muito E que vocês também continuem levando boas informações e, de uma certa forma, chamando a atenção dessa sociedade que precisa crescer em todos os sentidos, né? Principalmente com paz, com saúde, né? Olhando e vendo que realmente vale a pena tudo isso, né? Obrigada de verdade. Obrigado, e quem quiser seguir vocês, como é que faz? Eu tô no Instagram como @brancabarão,
E é lá que eu tô. E lá, e quem quiser saber dos livros também, né? Tudo tá lá. tudo Todos os lá. meus contatos, inclusive o WhatsApp, tá tudo lá no Instagram. Tá bom. E o meu é @psi de psicólogo, Ricardo Chaves também, tudo lá no Instagram, você pode... Muito obrigada, que vocês venham mais vezes pro Piauí, tá bom? Valeu. Gente, que coisa mais gostosa poder falar com esse povo, minha gente. Como é bom, hein? É uma maravilha.